dia, irmão. Bom dia, Daniel. Bom dia, irmão. Bom dia. O Jânio tá bonito, né? Tá bom dia. Bom dia. O Jânio tá na estica. Bom dia, irmãos. Obrigado. Bom dia, Jânio. Vamos. Bom dia, Amanda. A Amanda tá aí. Tá lá. Vai um pouquinho. Muito bem, irmãos. Então vamos iniciar a nossa reunião online aqui dessa manhã. Nós iniciamos essa reunião com muita alegria porque o Senhor tem nos concedido mais um dia de vida. E os irmãos estão me ouvindo bem ou está tendo algum zunido aí? Tá bem. Perfeito, irmão. Perfeito, irmão. Ô, Daniel, o outro tá ligado também, né? É que o outro do computador está tendo um problema com a conexão, por isso que eu estou falando aqui do celular. Ah, tá. É porque pode ser, inclusive isso aconteceu comigo. Pode ser que de vez em quando dê uma microfonia, mas aí a gente avisa o irmão. Tá bom, perfeito, irmãos. Ok. Então, muito bem, irmãos. Enquanto nós temos alguns outros irmãos entrando, né, nós vamos iniciar aí, vamos cantar um cântico. Eu vou pedir ajuda aqui do Beliel, para nós cantarmos o cântico Jesus em tua presença. E aí, nesse momento, irmãos, então nós vamos colocar os microfones, né, desativados, para não dar microfonia, e o Beliel e a Carol vão cantar. Mas cada um irmão na sua casa, solte a voz aí, para nós louvarmos ao nosso bom Deus. Vamos lá, Beliel. Vamos cantar Jesus em tua presença. Nossa. Só pra te adorar e fazer homem pra ti. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós em tua presença, reunimos-nos em ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte crucifica todos nós, e teu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, damos tua face, rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte crucifica todos nós, e o completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não será mais. A luz corpórea apagada, agora brilha e todo dia brilha mais. E fazer teu nome grande, e te dar louvor que é devido. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pra te adorar e manter teu nome grande. Te dar o louvor que é devido. Estamos nós
agradecemos a Deus pelo privilégio, né, que Ele nos dá nessa manhã de podermos ouvir a Sua palavra e também louvarmos a Ele. Nesses dias que nós estamos podemos dizer assim, reunidos online, né, utilizando a tecnologia, agradecemos ao Senhor por isso. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós estamos então num tempo de reuniões online, mas mesmo nesse período de isolamento presencial, né, irmãos, nós não podemos ficar estagnados, né? Nós devemos continuar desenvolvendo a nossa salvação, crescendo espiritualmente e servindo ao nosso bom Deus, né? É Ele que cuida de nós e assim nós somos gratos a Ele pela salvação que nós temos e por podermos estarmos juntos. Irmãos, nós vamos cantar agora mais um hino, é o hino de número 292, Junto a Ti. E esse hino, a letra dele é muito preciosa, porque nos dias que nós estamos junto a alguém, né, nós estamos junto do nosso bom Deus, mesmo nesses dias, irmãos, de pandemia, mesmo nesses dias de tantas notícias, né, tristes, nós louvamos porque a nossa esperança é no Senhor. Ele está conosco, Ele está, não é, junto de nós. A terceira estrofe nos diz: pelo vale tão sombrio ou no mais temível mar, queira a tua mão divina, Cristo sempre me guiar. Nós louvamos porque nós temos um guia que nos ajuda, mesmo nestes dias de pandemia. A nossa esperança é no Senhor, e nele é que nós seguimos guiados e confiados. Então, reflita na letra preciosa desse hino 292. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que conheço, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, a jornada minha. Por prazer ou por descanso, não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, a jornada minha. Pelo vale tão sombrio, quanto mais terrível mar, e a tua mão divina, isso sempre me guiar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, a jornada minha. Muito bem, irmãos, nós andamos a nossa jornada com aquele que venceu, com aquele que é perfeito, no caminho do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos alegres esta manhã e queremos agradecer a presença de cada irmão, cada irmã que se faz presente aqui conosco nesta manhã. Nós não podemos abraçá-los, mas enviamos nosso abraço virtual a cada um aqui.
Agradecemos o nosso irmão Davi Ribeiro, ali que reúne a igreja em Franca. O irmão aceitou o convite para estar conosco. Inclusive, falando com o irmão já estava acompanhando conosco as lives anteriores. Irmão Davi, é um prazer recebê-lo aqui nessa manhã. Obrigado. O Davi, que já conhecemos há muito tempo. Quando o Davi me conheceu pela primeira vez, eu nem tinha cabelo branco. Faz muito tempo, né, irmão Davi? Faz tempo. E estivemos em Franca anos atrás e vimos o belíssimo trabalho que os irmãos têm feito ali em Franca, o trabalho que os irmãos fazem de estudo bíblico nos lares. Então, que o Senhor nosso bom Deus continue abençoando o irmão Davi, a sua família, os irmãos aí em Franca, e o irmão que será o mensageiro da palavra de Deus para nós essa manhã. Obrigado. E, irmãos, nós temos visto outros irmãos aqui conosco, os irmãos aqui de Jardim das Orquídeas. Eu não vou citar nome, mas agradecemos a presença de todos. Nosso irmão maestro aqui, Eduardo Marques, que está aqui também conosco nesta manhã. Obrigado, irmão. E o irmão que toda semana nós vemos lá no programa Hinos e Prosas, né, que passa no Instagram. Depois, aquele que não conhece esteja acessando, que também temos uma apresentação de louvores e pensamentos edificantes ali naquele programa. Antes de nós passarmos a palavra para o nosso irmão Davi, nós vamos ouvir os anúncios. Eu passo então para o nosso irmão Eliel, para ele passar os anúncios. Depois dos anúncios, eu vou pedir para o nosso irmão Eduardo Marques, para que ele ore a Deus, lembrando dos pedidos que serão feitos e também da mensagem que nós iremos ouvir do irmão Davi. Irmão Eliel, por favor. Bom dia, amados irmãos. Realmente é uma grande alegria nós podermos novamente nos reunir aqui através dessa ferramenta, mas cada um dos nossos lares reunidos no nome do Senhor Jesus. A irmã Deise, que está assistindo esta live, ela acabou de postar no chat, né? E o pai dela veio a falecer hoje pela manhã. Então, irmã Deise e Bauner também, nós desde já prestamos as nossas condolências, os nossos sentimentos. E o irmão Eduardo vai orar daqui a pouquinho. E nós também nos nossos lares iremos orar por vocês, né, pela viagem do Léo, conforme a irmã mencionou. Sem dúvidas, o Senhor Deus é aquele que há de consolar todos os corações. E eu gostaria também nessa manhã de nós lembrarmos do nosso irmão Jaime Crawford. O nosso irmão Jaime, até as notícias de ontem à noite, não sei também se o Eduardo ou se o irmão Davi tem alguma notícia mais recente, mas a notícia que nós temos de ontem à noite, que a Meg nos passou, é que o nosso irmão Jaime está internado, ele está sedado e entubado, né? Então, nosso irmão Jaime, que já desfruta de uma idade de grande privilégio, está passando por essa necessidade. Vamos, então, colocar logo mais nas nossas orações o nosso irmão Jaime também, sabendo que é o Senhor Deus que está na frente dessa situação e pedindo para que também haja o consolo e também toda a providência necessária para os nossos irmãos ali em São Joaquim da Barra. Ok? Irmãos, vamos lembrar que os trabalhos prosseguem. Então, hoje, os irmãos, estou vendo que os irmãos Orquídeas estão presentes aqui. Hoje o trabalho em Orquídeas, Mauro, é às 19h. Se puder confirmar. Algum irmão do Orquídeas pode confirmar. Tá no mudo, Maurão? Mauro? Tem que desativar o... Olá. Oi? Liga o teu mistério. Olá, meu irmão Eliel. Oi, Mauro, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Só para confirmar, o horário hoje é às 19h do culto? Isso, 19h. Ok. Então hoje os irmãos Orquídeas estarão reunidos às 19h.
amanhã haverá o estudo que o irmão Davi Jané está dando às 20 horas, correto? Isso, amanhã é o último dia, o último estudo, e os outros estudos estão todos salvos, né? É uma sequência de 5 estudos. Todos os outros estão salvos é no Facebook do Artemio. Eu mando o link para os irmãos depois, poder compartilhar de todos os estudos. Ok, irmão Mauro, então muito obrigado. Então haverá trabalhos hoje em outras localidades também e podemos participar. Na quarta-feira nós vamos estar reunidos aqui com a nossa igreja para a reunião de oração. Então será às 20 horas, ok? Próxima quarta-feira. E no próximo domingo nós vamos estar aqui na escola dominical e vamos contar novamente com a mensagem do nosso irmão Adilson, lá da cidade de Londrina, lá no Paraná. Tá? Então nosso irmão Adilson estará conosco no próximo domingo. Nessa semana nós tivemos um casal muito especial que fez aniversário de casamento. Então queremos parabenizar o nosso irmão Marcos Mota e a irmã Gi. No dia 24 fizeram aniversário de casamento. Parabéns aos irmãos e desejamos as ricas bênçãos. Eu gostaria de saber se alguém completou algum aniversário, algum amigo, algum parente, para nós orarmos daqui a pouquinho. Quiser levantar a mão aí ou ativar o microfone. Oi, Marinha. A gente espera, não tem problema. O microfone não quer destravar. Irmãos, aproveitando aí que a Marinha está com dificuldade, sem querer cortar ela, não é minha intenção, né? Depois ela me perdoa, ela e o Valtinho, mas eu queria lembrar também dos meus sogros que fazem aniversário de casamento exatamente no dia 24 de junho também, né? Então, os irmãos estejam lembrando aí do aniversário matrimonial do Abner e da Janolita. Bela data, né, Marcos? É isso aí. Olha, Léo, que foi assim, sem querer que eu marquei essa data, que eu não sabia que era a data deles. Eu falo que foi coincidência e muitos não acreditam, mas Deus é testemunha. Eu não sabia e sem querer caiu na mesma data. Muito bem. A gente tá me falando que os avós dela, né, também fizeram nessa mesma data, 24 de junho, o saudoso Jó, né, o Job e a avó Conceição. Então, são 3 segmentos da família e eu entrei de cobaia e não sabia também. Uma coincidência atrás da outra, que impressionante. Muito bom. Me senti cobaia depois que eu soube Agora já foi, né? Agora já foi. Nós vamos orar então pelo irmão Abner e a irmã Genolita, né? Também por este aniversário. Marinha, consegue falar agora? Então, é a minha irmã Iraci. Iraci, fez aniversário, né? Isso, dia 22. Ok, vamos orar por ela também. Alguém mais? Estou vendo aqui. Creio que não, né? Eu estou vendo mais um pedido. Oi. Somente minha esposa e meu filho estão lembrando aqui. O Alex, acho que ontem lá no Botucatu devem ter falado, o Alex contraiu o Covid também. Então vamos lembrar dele, né? Correto, William. Alex, o irmão lá de Botucatu, né? A filha também do irmão José Carrasco tem passado com alguns sintomas. Vamos orar por isso. E eu estou vendo um pedido aqui no chat. Eu só não estou vendo o nome. Eu acho que é o Jânio. Jânio, você pode confirmar? Não sei que tinha pedido. Orar pela tia Amélia. Do Ceará deve ser do Janinha, né, Jânio? Oi, Miguel. Bom dia, isso mesmo. A minha tia Amélia está com Covid, ela está no hospital. A Mazé já voltou para o hospital, está no oxigênio. A Carmen foi liberada, está com Covid. E os 2 netos, que é o Pedro e a Luísa, estão com Covid-19 também. Tá certo, meu irmão. Então nós vamos orar também por essas pessoas, os seus familiares, né? Muitos pedidos para fazermos. Então temos esse trabalho. Ok, então eu devolvo a palavra para o Daniel. Obrigado, Daniel.
Ok, irmãos. Então, antes de nós ouvirmos a palavra do nosso bom Deus, eu queria para o nosso irmão Eduardo Marques, que ore ao Senhor, relembrando dos pedidos. É claro que são muitos pedidos, irmão, mas o Senhor ele é conhecedor. O irmão lembra do nosso irmão Davi, que após a oração vai nos trazer a mensagem, a palavra do Senhor. Pelo vídeo. Sim. Pelo vídeo, Ok, irmão. Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer a oportunidade que nós temos que nos oferece através da internet para podermos ter esses momentos de comunhão, de confraternização, de alegria, que é um dos aspectos do fruto do Espírito que nos caracteriza, mas também de poder estar aprendendo mais da Tua Palavra, que sempre é o nosso alimento, precisamos diariamente, que nos edifica e que nos orienta a cada dia de nossa vida. Queremos te agradecer, ó Pai, acima de tudo, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, através de quem nós temos todas as bênçãos espirituais. Acima de tudo, a bênção da salvação, a bênção da vida eterna, o perdão que Ele nos concede através da purificação de nossos pecados, pelo seu sangue que Ele verteu na cruz. E tantas bênçãos futuras que nós nem imaginamos, e não merecemos, mas recebemos mediante o amor da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a expressão exata do teu ser. Através da pessoa de Cristo, nós pudemos conhecer melhor. Ó Pai, nós queremos fazer alguns pedidos. Nós queremos pedir pelo trabalho de Vila Beatriz, agradecemos esse trabalho, tem se dedicado à tua obra, muito para que eles possam ser abençoados, mesmo durante esses dias difíceis, assim como também todas as demais igrejas, Pai. Nós também queremos pedir pela família da irmã Deise, pelo falecimento do seu pai, que tu possas estar confortando e consolando aquela família, também pela viagem do Léo. Nós lembramos também do nosso querido irmão Jaime Crawford, que está internado com problemas cardíacos, ele está internado, sedado. Pedimos ao Pai que tu estejas com ele, um irmão tão precioso, um exemplo para todos nós, que o Senhor possa também estar consolando os seus familiares, a Meg, o William e todos os demais, ó Pai, e pedimos que tu possas estar afofando o leito do nosso irmão Jaime, e que ele possa receber de ti a tua assistência divina tão preciosa, Pai. Também queremos lembrar ainda da família do nosso irmão Belmiro Viriato, que faleceu ontem, e um irmão tão precioso também, saudoso irmão, que esteve na liderança da igreja de Vila Clementino por mais de 50 anos, que tu possas estar consolando a sua família. Queremos, ó Pai, também pedir pela irmã Fátima e família lá de Goiânia, irmã Fátima que foi zeladora há vários anos em Vila Clementino também, tivemos notícia de que ela está com Covid, assim também como o seu esposo, assim também como um dos seus filhos e outras pessoas que ainda vão fazer o teste, ó Pai. Realmente é um caso muito sério, mas nós confiamos em Ti e pedimos a Tua assistência a esses preciosos irmãos. Também, ó Pai, segundo informação do nosso irmão Batata, que já esteve algumas vezes em Vila Beatriz, informação sobre a Marta, que também está com suspeita de coronavírus e vai fazer o teste amanhã, que tu possas também permitir que se ela estiver, que ela possa ter uma boa recuperação.
E agradecemos ao Pai pelo Marcos Mota, nosso querido irmão, e também sua esposa, Agi, pelo aniversário de casamento. E agradecemos ao Pai por ter os tem sustentado. É um irmão precioso. Continue abençoando, ó Pai, esse casal, para que eles continuem sendo também uma luz e testemunho do Teu Evangelho, ó Pai. Também pedimos, lembramos também do aniversário de casamento do nosso irmão Abner e da Genorita, também irmão tão precioso, tão dedicado à Tua obra, que possa estar abençoando a eles. Também os sogros dos pais da Gi, que também possam estar abençoando por questão de aniversário de casamento. Também lembramos da irmã Iraci, aniversário, que tu possas abençoá-la também, ó Pai. Lembramos do nosso irmão Alex de Jardim Botucatu, que também está com esse problema, com essa enfermidade, que tu possas recuperá-lo, ó Pai. Muitas pessoas estão passando por essa situação difícil, mas nós confiamos no Teu poder e na Tua ação poderosa, ó Pai. Também lembramos da filha do nosso irmão José Carrasco, também está com essa suspeita e essa dúvida com relação a ela ter ou não essa enfermidade, ó Pai. São tantas pessoas que estão sendo atingidas duramente, ó Pai. Mas nós sabemos que Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus de amor. São muitos pedidos, ó Pai, mas nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Agora vem nos dirigir, ó Pai, vem nos edificar com a Tua mensagem, que vai ser trazida pelo nosso irmão Davi, que o Santo Espírito possa estar com ele, dirigindo, para que todos nós sejamos instruídos pela Tua palavra. Nós Te pedimos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos então ouvir agora a preciosa palavra do nosso bom Deus. Nossa palavra para o nosso irmão Davi. Muito bem. Muito bom dia, irmãos. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês nessa live, podendo falar diretamente a cada coração, para que a palavra do Senhor nos edifica nesses dias que estamos isolados, né? E eu tenho visto aqui nosso irmão Eduardo fazendo oração. Fico muito feliz de vê-lo, irmão. Há tantos anos que encontramos a Naide, eu fico feliz em vê-lo, né? Um grande abraço, irmão Eduardo. Vamos então abrir a nossa Bíblia para a nossa meditação nesta manhã no livro de Isaías. Isaías, eu quero ler alguns versículos no capítulo 43. Esse profeta Isaías, quando ele escreveu este livro tão precioso, né? Eu vejo o livro de Isaías numa preciosidade tão grande. Dele fala, dentro desses 66 capítulos, algo tão importante que nos anima, nos enche de gratidão, de ver o poder de Deus, né? Quando tem a promessa do Senhor Jesus Cristo que viria para ser o nosso Salvador. E nós vamos ler com o objetivo de pensar aqui num Deus que cuida de nós, no cuidado de Deus que Ele tem para conosco a cada dia. E eu quero pensar nesta promessa maravilhosa dele. Promessa dele que Ele faz ao povo de Israel, quando Ele tem tirado esse povo do Egito. E pelos longos dos anos, os servos que foram usados por Deus para dirigir esta nação, uma nação de propriedade de Deus, que Deus tinha resgatado com mão forte, mão de ferro, ali das garras de Faraó. E nós podemos observar que dentro de todos os assuntos na nação de Israel, nós vemos um povo dirigido por Deus, mas um povo que desobedeceu muito a Deus. E aqui nós vemos o cuidado de Deus, neste capítulo 43,
e é o que nós vamos meditar um pouco nesta manhã. E nós vamos ver também o cuidado de Deus para com a sua igreja hoje. É onde nós vamos ler alguns versículos também. Vamos ler então estes versos, começando no primeiro versículo de 43 e o versículo 3, depois versículo 7, depois versículo 11 e assim por diante. Vamos ler então 43 e 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem as chamas arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Versículo 7. E a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e o que formei e fiz. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei, a fiz ouvir. Deuses estranhos não houve entre vós, por vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo, eu, quem impedirá? Vamos ler só até aqui por enquanto, que o Senhor vem nos abençoar ao meditar na sua palavra. Amém. Então, nós temos pensado já desde o início sobre essa nação de Israel. Um povo dos quais nós lemos aqui o primeiro versículo, que fala que o Senhor é quem o criou, o Senhor é quem remiu, e o Senhor que chamou pelo meu nome, tu és meu. Verdade? Nós vemos aqui Deus mostrando aqueles que pertencem ao Senhor, que são chamados para Ele. E nós vemos uma nação onde Deus, com seu grande amor, Ele redimiu, Ele resgatou. Uma nação que estava passando por tantas dificuldades na vida deles, em sendo massacrados pelo inimigo. E o Senhor tirou, o Senhor remiu, o Senhor olhando com seu olho, Ele viu a situação do povo de Israel. E o Senhor os remiu. Sabe, prezados irmãos, eu fico pensando em nossas vidas hoje. Como o povo de Deus tem sofrido, né? Principalmente nesses dias de pandemia. O povo tem sofrido a agressão de muitas vezes este fica em casa. Esta palavra tem gravado na mente de muitas pessoas e tem levado muitos a ser deprimidos com esta palavra, fica em casa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e podemos observar que esse Deus que tem poder de nos sustentar com a sua mão, Ele disse para o povo de Israel, olha, vocês estão seguros, vocês que eu chamei, vocês que eu remi, vocês são meu. Mas mesmo assim, nós vemos esta nação passando por tantas dificuldades, por tantos apertos na vida espiritual. E nós podemos ver, quando o Senhor fala no versículo 2, Ele diz, olha, quando vocês passares pelas águas, eu serei contigo. Veja que a proteção de Deus ao povo de Israel, ela era constante. Mesmo eles desobedecendo,
mesmo eles deixando de servir a Deus, de honrando o seu nome, de tendo Ele como único Deus vivo, um Deus salvador, eles eram cuidados, tinham cuidado constante de Deus, quando Ele pôde dizer: olha, se vocês passarem pelas águas, eu serei contigo. E Ele disse: quando pelos rios vocês atravessarem, vocês também serão guiados. Quando vocês passarem pelo fogo, eu serei contigo também. As chamas não te queimarão. Ele colocou algo de extremidade a outra. Você passando pelas águas, eu vou te proteger. Você passando pelo fogo, eu serei contigo. Eu não deixarei que as chamas se ardem em você. E nós vemos a promessa de Deus desta maneira. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos aqueles servos de Deus, aqueles 3 jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Vemos a proteção de Deus, quando Deus pôde estar com eles, e eles, naquele momento em que o rei falou: se vocês não curvar perante a estátua que eu formei, vocês serão lançados para dentro da fornalha de fogo ardente. E nós podemos observar a palavra que Deus estava com eles, em todos os momentos da vida daqueles jovens, ali que estava cativo em Babilônia. O Senhor Deus o livrou com a sua mão poderosa. Quando aqueles jovens, então, teve o ultimato: vocês vão ser lançados para a fornalha. E nós vemos eles sendo lançados para a fornalha de fogo. E aqueles homens, muitos daqueles que jogaram eles para dentro da fornalha, eles se queimaram, morreram. Mas aqueles 3 jovens, eles andaram passeando pelas chamas daquele fogo. E a palavra diz que, olha, quando você passarem pelo fogo, você não atingirão as chamas. Sabe, prezados irmãos, nós estamos vivendo numa época dessa, achamos que é fogo que está queimando nós, nessa situação da pandemia. Mas nós vemos que Ele está dando aqui para nós aquilo que Ele chama de conforto espiritual. Ele está nos protegendo, como Ele protegeu aqueles jovens. Aquele homem olha para dentro da fornalha, ele pode ver 4 homens passeando, diz a palavra, dentro da fornalha de fogo ardente. Mas, e quando passar pelas águas? Não te atingirão. Lembramos de Jonas, um servo de Deus, um homem que foi chamado para levar a mensagem àqueles homens, mulheres de Nínive. Ele ficou com medo e ele foi para dentro daquele navio que ia para Tarsis. E nós vemos que a palavra nos mostra que Jonas foi jogado para dentro do mar. As águas não pôde atingir Jonas. Deus providenciou ali um grande animal marinho, dos quais tragou Jonas e fez com que ele ficasse no ventre daquele animal marinho 3 dias. E depois ele foi colocado então para fora naquela praia, aonde ele pôde então dizer: Senhor, estou aqui outra vez. Ele pôde glorificar a Deus. Ele pôde dizer: Senhor, tu estás comigo, tu tens me guiado. Se jogarem nas águas, não atingirão. Que Deus maravilhoso que nós servimos, irmãos. Um Deus criador, um Deus que faz todas as coisas, um Deus que desde antes de tudo existir, sempre é Deus. Quando nós lemos o primeiro capítulo de Gênesis, nós olhamos ali a criação desse planeta ou desse mundo de então,
onde nada existia a não ser o próprio Deus que pairava, o único que estava ali, Deus, seu Filho e o Espírito Santo. Eles estavam então pairando sobre aquela face do abismo. E Deus veio a criar todas as coisas para que nós pudéssemos viver aqui, viver para glorificar a Deus. Esse Deus criador, esse Deus que redime, esse Deus que restaura, esse Deus que cria. E quando nós olhamos então na palavra de Deus, nós vemos que esse Deus que é o princípio e é o fim. Lemos isso em Apocalipse, não é? Que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é antes de todas as coisas. O Deus verdadeiro, o Deus que nos criou, o Deus que nos redimiu. E diz o versículo 3, a parte A, que lemos, que esse Deus que é o Senhor de todos, ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, eu sou o teu Salvador. Ele estava então dizendo aqui a nação de Israel, quem era ele, o que ele era diante de todos os povos. E nós podemos então, irmãos, hoje, nessa forma que estamos tendo o privilégio de ouvir da palavra de Deus, poder memorizar quem é Deus, o que ele faz por nós. Momentos tão difíceis, quando Jonas foi jogado naquele mar, aqueles marinheiros se perturbaram o seu coração. E a Bíblia fala que um daqueles marinheiros pôde invocar o nome de Deus, dizendo para que o Deus salvasse aquele homem. Veja só que há naquele momento homens que não confiavam em Deus, o Deus único e verdadeiro. Eles pôde clamar. Sabe, é um Deus que cuida. E nós estamos sendo cuidados todos os momentos de nossa vida. O salmista, quando escreve, ele pode dizer, olha, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, o guarda e os livra. Que satisfação nós temos, irmãos, em poder ter esse cuidado do nosso Deus, aonde nós, como salvos, redimidos por Ele, nós vivemos nos cuidado dele todos os momentos de nossa vida, e Ele está conosco. Ele está a nos guardar quando nós vivemos, enquanto nós vivemos aqui neste mundo. Ele nos guia, Ele está conosco a nos guiar, a nos amparar. E a palavra então nos mostrando do cuidado de Deus para conosco, esse Deus que nos salvou, esse Deus que redimiu o povo, tirando das garras de Faraó. Ele quer que um povo trilha nos seus caminhos. Ele diz no versículo 6 do capítulo 44 de Isaías, dizendo, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Que privilégio, né, irmãos? Nós podemos dizer essas palavras confiando nesse Deus que temos. Esse Deus que redime, esse Deus que livra, esse Deus que cuida de cada um de nós, não é? Que alegria ao pensarmos nesse fato do cuidado constante de Deus em nossas vidas. Cuidado que Ele tem a cada momento. E quando nós lemos para o versículo 7 que lemos, diz assim, e a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e o que formei e fiz. Como Deus Criador, Ele diz desta maneira,
esse que formou, esse que criou, esse que fez. E olhando para o Salmo 139, o salmista ele menciona justamente esse fato. Davi aqui mencionando nesse salmo, ele fala que o Senhor que tem cuidado de nós a cada momento, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe quando eu assento e quando eu levanto? De longe o Senhor penetra, o Senhor entra nos meus pensamentos. Já pensou que poder imensurável desse Deus que nós servimos? O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todas. Tu, Senhor, me cercas por trás. O Senhor me cerca diante de mim. O Senhor põe a tua mão sobre mim. E o salmista pode dizer: Senhor, olha, esse conhecimento do Senhor para mim é algo maravilhoso demais. Saber que eu tenho um Deus que cuida de mim todos os momentos de minha vida. Um Deus que tem cuidado constante no meu viver. E quando nós olhamos então, o salmista pode dizer: olha, Senhor, o Senhor que me formou, o Senhor que me criou. E ele demonstra esse fato quando lemos versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem disso. Os meus ossos não foram encobertos para o Senhor. O Senhor estava vendo tudo. Os meus ossos não foram encobertos. Os teus olhos me viram na substância informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Irmãos, vemos o poder desse Deus do que nós servimos. Um Deus que cuida, um Deus que livra, um Deus que salva. E nós vemos Ele que nos criou. Hoje nós vemos a tecnologia tão avançada nos lasers, nos ultrassons, vendo todas as coisas. Quando uma criança na gestação, os pais estão felizes, como o nosso irmão Daniel e esposa, não é? E nós vemos a felicidade de uma criança no ventre para nascer, e nós podemos pensar que nós estamos vendo uma substância informe. Nós conseguimos ver, mas Deus está vendo os ossos, tudo direitinho. O Deus que cuida, o Deus que cria, o Deus que tem poder sobre nós, esse Deus que cuida do povo de Israel, cuida de nós, tem cuidado constante em nossas vidas. E ele disse: olha, eu cuido de você. Mas o salmista, nos momentos em que ele estava escrevendo esse salmo, os momentos de dificuldade, ele pôde dizer para Deus, e dizendo: olha, Senhor, versículo 6, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Ele faz duas perguntas, das quais nós podemos fazer também hoje. Como eu vou, então, como um filho de Deus, servo de Deus, esconder da face de Deus? Esconder do teu espírito. Ele diz: olha, se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Lá o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor estás também. Lugares tão difíceis de entrar e chegar. No abismo, o Senhor vai me guiar. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho aos confins dos mares,
ainda, lá a tua mão vai guiar-me. Não há possibilidade, prezado irmão, de nós fugir então, como diz o salmista. Deus está constante junto de nós. Eis que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, livra e guarda. Sabe, prezados irmãos, nesses dias de pandemia que estamos ocultos em casa muitas vezes, pessoas que não podem sair, estão então dentro de casa pensando em alguma coisa, muitas vezes os pensamentos se vacilam para o lado desta pandemia tão difícil de ser tirada, mas é preciso de nós estarmos conscientes que o Senhor está conosco. O anjo do Senhor está conosco, nos guardando. Mas às vezes você pode dizer, Davi, mas isso aí no Velho Testamento, Deus falou isso para então a nação, para o povo que estava com dificuldade de viver, que Deus colocaria o anjo do lado dele 24 horas para livrar. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para nós hoje como igreja, olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, o versículo 20 nos fala que o Senhor nos ensina a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado para nós. E Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa de Deus. Promessa que Ele faz a cada um de nós como servos. Eis que estou convosco todos os dias. A todo momento Ele está nos guiando com a mão forte e poderosa. Olhando então para a igreja, no cuidado de Deus para conosco a cada dia. O cuidado que Ele tem constante com os seus servos. E nós podemos ver o Deus que cuida, o Deus que nos salvou através do Senhor Jesus Cristo. E quando nós então podemos olhar para o versículo 11, diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anuncio a salvação, realizo e fiz ouvir, deuses estranhos não haverá entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Vocês são minhas testemunhas, eu sou Deus. Era pela obrigação do povo de Israel testemunhar de Deus, das suas promessas, do seu cuidado a cada dia. Mas nós vemos na palavra que eles deixaram de testemunhar. Eles deixaram de fazer a vontade de Deus. Eles queriam muito mais, então, viver as suas próprias vidas e olhar com seus olhos para uma imagem e dizer, isto aqui é meu Deus, a quem eu posso servir. Sabe, irmãos, o Deus que nos criou, que criou esta nação de Israel, Ele trabalhou arduamente através dos seus servos para que esta nação fosse endireitada, colocada nos caminhos do Senhor, para poder então viver para servir e agradar. Tem diferença conosco, irmãos? Não. Nós somos salvos pela sua graça, através do Senhor Jesus Cristo. Quando lemos em Romanos capítulo 8, olha para você ver como ele escreve acerca de nós, através do seu servo, e justamente aquilo que a igreja de Deus então se passa. Diz, versículo 14 de Romanos 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
e herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de vir, revelada em nós. Veja, irmãos, que segurança que o crente tem. Que segurança que nós temos em Cristo, por sermos filhos de Deus. Antes, criaturas de Deus. Um povo dos quais o Senhor criou para Ele. Mas hoje nós temos aqui a afirmação que Deus, então, nos tomou como filhos. E Ele está dizendo que o sofrimento que passamos, como Paulo passou por várias provações e tentações durante a sua vida e seu ministério aqui, mas ele estava com o Senhor. Ele pôde dizer a alguns momentos da sua vida que, olha, por pouco as minhas pernas se tremeram, quase deixando de servir, né? Mas o Senhor está comigo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós, nesses dias, há muitas pessoas que têm desanimado da sua vida cristã em poder dizer não a Deus. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Parece que Deus não está me dando aquilo que preciso nesses dias de isolamento. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O Deus que muitas vezes você acha que está longe, Ele está te carregando nos braços dele, por saber que nós somos frágeis demais. Nós não temos condições próprias de nós podermos dirigir, caminharmos. E você lembra daquele livro que diz os seus passos na areia? Aonde nós lemos aquela história muito bonita, né? A pessoa olhando e dizendo, olha, aqui nesta areia eu estava andando sozinho. O Senhor disse, não, você está vendo um rastro só, porque eu te carregava nos braços. Você não tinha condição de trilhar sozinho. E sabe, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo hoje da igreja, nós estamos muitas vezes sendo carregados pelos braços de Deus, por não conseguirmos sobrevivermos, por não conseguirmos andar, e nós estamos pensando que nós estamos sozinhos. Não é, irmãos? Tira esse pensamento da tua mente, que você não está sozinho. A promessa de Deus, se você realmente é salvo, é que Ele está convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Não é até terminar a pandemia. Não é até a semana que vem. Não é apenas uns dias, mas todos os dias da minha vida. Ele está comigo. Ele está a me guiar. E quando nós vemos, então, o apóstolo Paulo escrevendo na sua palavra, aqui nessa carta aos Romanos, ele pode dizer no capítulo 5, dizendo, para nós que já somos justificados por Ele, diz, olha, versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, temos, o que nós temos? Paz com Deus. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos encontrar a paz no Senhor. Se você está passando por momentos difíceis na sua vida, nós temos esquecido uma coisa, irmãos, em nossa vida cristã, de nós ouvirmos hinos. Liga seu som aí em hinos que edifica a tua alma e deixa o Senhor falar, como Ele pôde falar. O apóstolo Paulo, ele falou, olha, louvando a Deus e entoando hinos espirituais, algo que faz você vivificar em Deus. E nós somos guiados, guardados. E agora, olhando para nossas vidas, que o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos livra,
e nos diz que nós estamos vivendo não está igual ao povo de Israel, desconfiados, desanimados, quando Deus dá a proteção em todos os momentos. Deus cuida, Deus livra. Portanto, eu coloquei promessa de Deus e livramento de Deus. Mas ele diz, Paulo falando aqui aos romanos, depois que nós temos a paz em Deus, paz com Deus, ele diz no versículo 2, por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Estamos certos, irmãos, que se nós não conseguirmos vencer o Covid-19, nós estaremos com Deus. Chegou o nosso momento. Para que assustarmos? Para que apavorarmos? Somos falhos, somos fracos muitas vezes, mas é necessário, irmãos, olharmos com fé. Saber que a paz que Deus nos dá em nossos corações, ela também nos dá esperança. E a esperança que nós temos em Cristo. O povo de Israel, eles tinham uma esperança da vinda do Messias prometido. Nós temos a esperança da glória de Deus. A esperança que há de ser revelada a cada um de nós. Agora ele fala outra coisa. E não somente isto, mas também nós gloriemos na própria tribulação. E como é difícil, né, irmãos? Nós gloriarmos na tribulação. Nós alegrarmos com a tribulação. Alguém pode dizer, você está ficando louco? Não sei se algum dos irmãos tem visto um vídeo onde 50 países estava cantando um hino de louvor a Deus. Como esta pandemia trouxe o povo para perto do Senhor. Interessante nós pensarmos nisso, não é? Um povo que às vezes estava pensativos e olhando somente para o seu futuro aqui na terra, no seu desenvolvimento, nas suas propriedades, naquilo que eu vou adquirir, naquilo que eu vou conquistar, e logo vem uma parada, um freio, um black, fez com que todos nós parasse para refletirmos que há um Deus que não precisa de armamento, mas um Deus que cuida dos seus e manda o que Ele quer. E quando nós lemos então, vou ler só um versículo aqui para nós vermos que tem muito sentido naquilo que o próprio povo de Israel estava fazendo. Quando lemos aqui no capítulo 26 de Isaías, versículo 20, ele fala aqui, nos versículos anteriores, o dia da ira do Senhor, mas depois do versículo 20 ele diz, vai, pois, povo meu. Está falando com o povo de Israel. Entra nos teus quartos. Uma tradução diz, entra na tua casa e fecha tuas portas sobre ti. E esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor saiu do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. E a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Olha o que Deus faz. Deus mostrando para o povo de Israel. Vocês devem ficar quietos na tua casa, povo de Israel. Espere um pouco, eu vou derramar a ira sobre este povo, sobre este mundo. Não é isso que está acontecendo hoje também? Deus tem feito isso, mas nós que temos a paz no Senhor estamos guardados. Um Deus que tem controle de todas as coisas. E nós vemos isso na formação, quando nós lemos
na palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1, nós vemos isso acontecer, não é? Versículo 15, o Senhor, versículo 13, fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Estamos seguros em Deus. Depois ele diz, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele que criou as coisas invisíveis e também as visíveis. Nós não conseguimos ver com nossos próprios olhos naturais esse vírus que está atormentando o mundo. Mas o Senhor quem o criou, visíveis e invisíveis. E você diz, Davi, mas Deus faz isso? Ele é dono de todas as coisas. Ele pode em todas as coisas, irmãos. E nós queremos que, nesta manhã, olharmos para esses pensamentos que traz para nós, ao pensar que o Deus que criou todas as coisas, um povo de Israel que foram guiados, livrados de todas as consequências pelas mãos fortes de Deus, mas Deus permitindo muitas vezes que eles fossem mortos por causa dos seus pecados, para demonstrar o seu poder. Hoje não é diferente, irmãos. Nós estamos vivendo uma época em que Deus tem demonstrado o seu poder em nossas vidas. Deus tem nos comprado com seu sangue precioso. Deus tem vertido através do seu Filho o sangue na cruz para libertar-nos, para salvar-nos, para tirar-nos das garras do inimigo. Só para concluirmos os nossos pensamentos dessa forma que Deus nos livra, que Deus nos guarda, da promessa maravilhosa do livramento de Deus. Quero ler um versículo em 1 Timóteo, só para concluirmos aqui. 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. Quando nós lemos acerca da palavra de Deus, aliás, é 2 Timóteo, tá? Estou confundindo aqui o versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha como ele fala conosco, através do seu servo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes de tudo houver, Deus tinha cada um de nós no seu pensamento. E manifestando agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor, o qual não só destruiu a morte, mas como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual fui designado pregadora e apóstolo e mestre, diz o apóstolo Paulo. E depois ele diz, olha, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que alegria, irmãos. Esse Deus que cuida de nós, como cuidou do povo de Israel, nós estamos seguros em suas mãos.
Somos falhos? Muito. Fraco? Muito. Mas Deus pode em todas as coisas. Momentos difíceis, o Senhor nos toma nos braços, nos carrega, nos leva para onde Ele quer, para que nós a cada dia sejamos guardados, livres dos perigos e males que nos cercam. Mas se Deus permitir, irmãos, Ele está conosco a nos guardar. Que nós, nesta manhã, onde nós temos olhado para a palavra de Deus, um exemplo na vida do povo de Israel, olhando para a nossa vida hoje como igreja, que nós sejamos pessoas que voltemos nossos pensamentos e sabemos que até aquele dia que havemos de depositar o nosso tesouro, Ele está a nos guiar, Ele está a nos proteger para vivermos para a sua glória. Que o Senhor venha abençoar a cada irmão que está nos ouvindo, a cada um daqueles que ainda vão ouvir, sejam beneficiados através da sua palavra, que nós vivemos dias tão difíceis, mas confiado naquele que nos salvou e nos redimiu para a sua glória. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, nós acabamos de ouvir a preciosa palavra do nosso bom Deus. Obrigado, irmão Davi, por ter nos ajudado nesta manhã. E realmente, irmãos, nós fomos edificados e impactados pela palavra do Senhor nesta manhã. Em dias onde o nosso coração pode viver ansioso pelas coisas que nós estamos passando de pandemia, a palavra do Senhor, ela nos conforta, não é? Ela que nos ajuda. Nós agradecemos porque nós vimos nessa manhã sobre a constante proteção, né, do nosso bom Deus ao povo de Israel, a nós. E como é maravilhoso, irmãos, sermos guiados por Deus. Eu não quero viver aqui a não ser para viver sendo guiado pelo Senhor, porque é Ele que nos guia pelo verdadeiro e reto caminho do seu amor. Possamos, irmãos, então vivermos confiantes, né, no Senhor, como nós ouvimos nesta manhã. Nós relembramos que esta mensagem está gravada na nossa página do Facebook, pois, se possível, compartilhe, porque outras pessoas necessitam ouvir, né, essa preciosa mensagem. E, irmãos, nós queremos agradecer mais uma vez a presença de todos que estiveram aqui conosco essa manhã. A presença de cada um foi extremamente importante. E os irmãos, como já foi mencionado, estão convidados para estar conosco nos próximos compromissos, na próxima quarta, no próximo domingo, né, para juntos estarmos aqui, né, dessa maneira online. Para finalizar, nós vamos cantar o hino de número 348, que nos diz que é o Senhor, né, que nos guia, e perto dele que nós vamos e precisamos andar. Então, hino 348, após nós cantarmos esse hino, vou pedir para o nosso irmão Mauro, ali de Jardim das Orquídeas, que ore ao Senhor, encerrando assim esta reunião desta manhã. 348. Meu Senhor, me guia sempre, perto dele quero estar, confiando em meu amado, que me ensina a caminhar, nas perfeitas doce é fluir a proteção. E quem sempre por mim vela, com bondoso coração. E quem sempre por mim vela, com bondoso coração. Meu Senhor me guia sempre, ensinando-me a viver, concedendo graça e força, para eu mais na fé crescer.
Ele seja mais receio, pois quem pode arrebatar do pastor qualquer ovelha, ele pode quer guardar do pastor qualquer ovelha, ele sabe quer guardar. Meu Senhor me guia sempre, me corrige com amor e me acerta glória eterna, me faculta Salvador e mulher vivendo dia em eterna redenção. Corpo e alma transformados, os perdidos gozarão. Corpo e alma transformados, os perdidos gozarão. Oremos. Senhor Deus e tão querido e amado Pai, nós jubilosos estamos nessa manhã por podermos ter escutado nesta manhã a Tua voz a nos falar, Deus, durante este culto, durante essa escola bíblica dominical. Nosso Deus, o Senhor, que é este Deus tremendo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que olhou para homens, mulheres como os que estão nesta conexão e nos amou, Pai, mesmo sendo pecadores. O Senhor nos deu aquilo que não merecíamos, a bênção da salvação. O Senhor nos deu o seu Filho unigênito para que nós hoje pudéssemos ter este privilégio da vida eterna e de saber que em Jesus Cristo hoje nós não somos mais inimigos e alheios ao Senhor, mas somos o povo do Senhor, somos a igreja do Senhor. Igreja esta que, como ouvimos, o Senhor cuida, o Senhor zela e o Senhor virá buscar para que por toda a eternidade vivamos na Tua presença, Te adorando, Te glorificando pelos séculos dos séculos. Ó Deus, mas enquanto estamos aqui nessa terra, Pai, sentimos diariamente a presença do Espírito Santo do Senhor, que nos testifica desta salvação, que nos dá este grande privilégio de poder falar com o Senhor em oração, este Deus, o Deus tremendo. Ó Pai, louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para nos orientar, para nos confortar e para, ó Deus, em dias como esses que temos vivido, distanciados uns dos outros, mas não isolados uns dos outros. Eu Te louvo, ó Pai, Te agradeço, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, porque mesmo em meio a este distanciamento, o Senhor permitiu que homens tivessem sabedoria para fazer esta ferramenta, e nós podermos assim nos conectar e ouvir e sermos edificados, ó Senhor, como fomos nesta manhã. Pai de amor, que o Senhor derrame as Suas ricas bênçãos a cada dia na igreja do Vila Beatriz, na liderança dessa igreja, cuidando, ó Pai, e dando não apenas a eles, mas todos os irmãos nas igrejas locais, as lideranças, ó Pai, um discernimento espiritual nesse tempo de pandemia. E também, ó Deus, já Te rogamos, no tempo em que, na Tua permissão, voltarmos a nos reunir na congregação, ó Pai, ali no templo, na casa de oração, que o Senhor também dê-nos sabedoria da forma,
na condução das reuniões. Pai de amor e de graça, nós queremos te louvar pela vida do nosso irmão Davi e pelo ministério, ó Pai, que ele compartilhou nesta manhã também. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre sua vida, Amém. família e ministério, Pai. Que ele esteja sempre assim disposto a ser um instrumento do Senhor para trazer o recado do Senhor à tua igreja. Amém. Pai de amor, se assim está terminado este trabalho, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor edificou a tua igreja nesta manhã com esta palavra, com os cânticos, com os louvores. Também nosso irmão Eliel, sua esposa, abençoa cada dia, ó Pai, eles que têm estado sempre dispostos a te servir também, Pai. Deus de amor e de graça, te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor irá também nos conduzir durante esse dia, na tua graça e na tua misericórdia. E assim, ó Pai, te damos todo louvor e toda glória e ficamos na inteira dependência do teu nome e assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, então, amados irmãos.